Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Pulsar Mais Podcast. Eu sou Ítalo Melo e te convido a mergulhar no universo da saúde, do esporte e do lazer. Toda semana trazemos grandes profissionais e os apaixonados pelo esporte, compartilhando experiências e conhecimento de uma maneira que você nunca viu. Antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos parceiros que nos apoiaram, que confiaram nesse projeto, né? Muito obrigado a Sandro Filmes, Starfit, LA Móveis, Microgames e a ABB. Também quero agradecer a você que está aqui com a gente, compartilhando, mandando sugestões, dando apoio nas nossas redes sociais. E desde já, sigam nas nossas redes sociais, @Pulsar Mais Podcast, e no YouTube, Sandro Filmes TV, certo? E agora vamos para o tema de hoje. Vamos lá, pessoal, vamos para o tema de hoje. Quantos de vocês já sonharam em ser jogador de futebol? Em passar por esse processo? Quantos de vocês já pensaram, já pesquisaram sobre isso? E hoje estamos com uma pessoa mais que especial. Para mim é um irmão, é um cara que jogou em grandes clubes aqui no Brasil, grandes clubes na Europa, e ele tem muito para compartilhar com vocês. Tem muito conhecimento, tem muita experiência boa. Estamos aqui com o Robério da Silva. Olá, pessoal. Me chamo Robério da Silva. Estamos aqui para esse momento muito especial de falar sobre futebol, né? Como chegar no profissional. Então, eu tenho certeza que essa conversa que nós vamos ter aqui vai ajudar muito a você, pai, você, filho, a entender o processo de chegar no profissional. Show de bola, Robério, show de bola. Robério, cara, antes da gente começar, conta pra gente como foi tua trajetória no futebol, algumas experiências assim marcantes na tua vida. Ítalo, primeiramente, boa noite também, né, para você, passando. O início, realmente, foi em escolinhas, né, onde às vezes a gente pensa que vai começar logo num clube, mas não, a gente começa na escolinha, começa aprendendo ali com os professores, e é onde a gente começa uma trajetória de realmente sonhar como chegar no profissional. E aí é onde a gente começa a trabalhar, né, nosso psicológico na escolinha, com os professores. Então a minha trajetória foi justamente passando no escolinha de base, depois chegando a alguns clubes, e foi onde a gente começou a chegar mais pertinho daquele nosso sonho. Show de bola, Roberto, show de bola. Meu irmão, a gente sabe que você jogou em grandes clubes aqui do Brasil, tá? Como também você jogou em alguns países na Europa. Eu queria que você falasse pro público os clubes que você jogou aqui no Brasil, né? Alguns clubes que você jogou lá na Europa, como foi a sua experiência lá na Europa? Ítalo, realmente a gente quando é criança a gente sonha, né? Chegar num grande clube, tanto no Brasil e depois, né, ir para a Europa. E aqui no Brasil, logo depois das escolinhas, eu cheguei a jogar em categorias de base, como de Sport, né, Bahia, Vasco, Fluminense, Flamengo, né? E foi aonde realmente eu assinei um contrato, foi no Atlético Mineiro, né? Que aí justamente foi um contrato de 5 anos no Atlético. Show de bola. E foi aonde a gente começou agora uma trajetória maior, que era a gente vendo que o sonho estava mais perto, né? Vendo aqueles jogadores e treinar no profissional. E daí a gente começava a sonhar, poxa, um dia nós vamos estar ali também. E daí foi quando eu acabei subindo para o profissional do Atlético, né? E logo depois já fui transferido para a Suécia. E assim, chegando lá, aquele frio, gelo, e a gente, poxa, nunca tinha visto isso, né? Praticamente. E assim, foi fenomenal. Realmente foi uma experiência realmente única, porque é onde você vê que não é igual, tem nada a ver com o Brasil, porque são coisas diferentes, são comidas diferentes. E cultura, né? A cultura diferente, você tem que se adaptar. Sim. Com frio, jogar no frio, né? Jogar em campo sintético, onde no Brasil não tem, né? Hoje não, existem alguns campos, mas dificilmente tinha antigamente. Então, assim, você, querendo ou não, começa a se adaptar com aquele local, e aí é onde você começa a mostrar o seu talento. Então, para mim foi uma experiência fora do normal, realmente aprendi demais, e até mesmo, Ítalo, eu digo para você, a questão de educação do futebol, né, que a Europa realmente ela lhe ensina algo que é para que você valorize mais,
a questão de disciplinar, de treinamento, de chegar em horário. Uma coisa muito importante que eles zelam lá, que é o respeito dos atletas, né? Mesmo sendo profissionais, mas com os pais, família, com os seus treinadores. Então isso faz com que a gente realmente se torne um grande profissional. Você falou aí em questão de horários, da disciplina, né? E eu me lembrei do caso de Davi Luiz com Rondinei, né? Que Davi Luiz chegou para Rondinei e disse: Rondinei, você joga muito. Você joga muito, cara. Agora tu só tem um problema. Tu não é profissional. Porque o Rondinei, ele sempre chegava atrasado nos treinos, né? Tinha as brincadeiras e tal. E Rondinei até confidenciou isso para todo mundo, falou isso para todo mundo, né? E depois ele disse que Davi Luiz foi um cara que fez com que ele desse um salto na carreira, mesmo já em idade avançada. Ele deu um salto na carreira, saiu do Flamengo, foi para Olympiacos, não foi? Da Grécia. Então, realmente, essa experiência, isso que você falou faz muito sentido, né, meu irmão? Quando você começou a falar aí sobre o Atlético Mineiro, eu vi que seus olhos já começaram a brilhar. Eu queria saber, quando tu estava lá no Atlético Mineiro, com quem tu jogou lá? Quem eram os jogadores lá que, assim, de nome que tava lá naquela época, né? Alguma experiência, assim, engraçada que tu teve? Como era aquele ambiente no Atlético Mineiro? Ítalo, assim, falar sobre o Atlético realmente, né, como você viu nos meus olhos, porque realmente foi a minha segunda família. Foi onde realmente eu que vim de uma família pobre, né, realmente não tinha condições de nada. E o Atlético Mineiro foi o clube realmente que abriu as portas da minha vida para mim poder ajudar a minha família, para mim poder realmente sonhar alto. O Atlético me deu todo o suporte. Eu sou e vou ser sempre grato ao Atlético. E assim, você falando em jogadores, né? Jogadores como quando eu estava na base, né? Era Rafael Moura He-Man, que, né, foi um grande artilheiro brasileiro, Fluminense, Corinthians, né, Internacional. Joguei com o Bruno, o próprio Bruno, goleiro do Flamengo, né? Joguei também com... Quando eu subi pro profissional, aí é onde você começa a cair a ficha, né? Cair a ficha. Qual é a ficha que cai? É de você olhar aqueles jogadores que você via apenas jogando videogame, né? Está agora na sua frente e você treinando com eles. Que foi no caso de Scheid, que foi o zagueiro do Corinthians, um grande zagueiro. Cáceres, que é aquele zagueiro paraguaio, também Copa do Mundo. Cicinho, né? O grande lateral direito. Sim, Cicinho. Tava no Atlético Mineiro, né? Depois ele vai para São Paulo e depois Real Madrid, né? Show de bola. E Amaral, o próprio Amaral, volante, né? E na frente a gente via uma frente maravilhosa, que era Rodrigo Fabre, Fernando Baiano, Euler, Marques, Fábio Júnior. Então, quando eu comecei a treinar como profissional, você começa a pensar, será que você vai conseguir jogar, treinar com esses atletas? Mas, como a gente conversou um pouco atrás, tudo começou lá na escolinha. A preparação começou lá. De trabalhar um bom psicológico, saber lidar no ambiente que você está, porque aí os próprios atletas profissionais, eles vinham até nós e nos deixava à vontade. Falava conosco, dizia que era pra gente fazer a mesma coisa quando a gente fazia quando era criança. Então, isso foi de suma importância para mim, conseguir poder, né, jogar como foi no meu primeiro jogo com 80 mil pessoas. Coisa boa, meu irmão, coisa boa. Eu vi nas suas redes sociais recentemente, você tem levado alguns atletas lá, até lá pro Atlético Mineiro, para fazer alguns testes, né? Para eles serem vistos e tal. Eu queria saber de você, Roberto, qual seria a idade ideal para se iniciar numa escolinha, para começar esse processo dentro do futebol? Ítalo, isso é uma questão hoje muito séria, né? Eu digo a você que eu me preparei muito para essa questão de trabalhar com criança e sonho. Porque não é só a questão criança, é a questão de sonho que você, né, está lidando. Então, assim, você, para começar, você dizer assim, uma idade exata para dizer assim, bota com essa idade. Eu, particularmente, como trabalho com criança há muitos anos, 4 a 5 anos é uma idade que você já pode colocar para que aquela criança entenda que futebol é se divertir. A forma lúdica, né? Isso. Ele entender
que ele está ali se divertindo, brincando, né? Que ao mesmo tempo os professores capacitados, eles vão sempre ter que entender isso, que as crianças estão ali brincando. Então, ensinem, né? Ensinem, mas lembrem-se, elas estão se divertindo, né? Porque até mesmo, Ítalo, umas vêm com potencial maior do que a outra. Sim, e você não pode dar um treinamento melhor só porque aquela que tem potencial e a outra não. Não. Dê o mesmo trabalho para as duas, porque aí eles vão desenvolver naturalmente. Você falou um ponto muito importante, porque eu me lembro quando eu era criança, né? A gente jogava na várzea, né? Brincava na rua. Então, as minhas habilidades, elas fluíram, elas desenvolveram mais no meu brincar do que quando eu treinava, né? Porque às vezes no treinava tem aquela pressão da disciplina, você manter um esquema tático e tudo mais, e às vezes aquilo reprime um pouco o seu talento. Sim, né? Sim. Mas o brincar, ali você extravasa, ali você coloca para fora, ali você arrisca mais, porque não tem aquela pressão. Então, realmente, eu acho que o brincar ele é muito importante nessa parte de formar o talento da criança, né? Justamente. Formar as capacidades da criança. É isso. Justamente, Ítalo, porque você vê que hoje as crianças, elas estão sendo, por exemplo, numa idade de 7, 8 anos, quando alguns professores veem que elas têm potencial, há uma cobrança muito pesada hoje de elas serem perfeitas, porque elas começam já nessa idade a disputarem muitas competições, né? Muitas competições. Então, a gente precisa ter um cuidado máximo para a questão futura da criança, porque quando ela começa realmente a disputar muito cedo, ela começa a perder, né? E ela muitas vezes, pela idade que tem, não entende que faz parte perder, que faz parte ganhar e que faz parte empatar, né? Que são os 3 resultados do futebol. Show de bola, meu irmão. Albério, com quantos anos tu começou? Tu entrou na escolinha, entrou na categoria de base, com quantos anos tu iniciou no futebol? Entrou na escolinha mesmo, né? Eu entrei, já era com uns 7 anos, eu estava na escolinha, né? E aos meus 13 anos, né, eu entrei na categoria de base, né, de um clube aqui da cidade, o Grêmio Serrano. E logo após eu entrar na categoria de base, eu já fui colocado no profissional. Então, para você ver que eu tive já alguns amadurecimentos muito cedo. Por isso que quando eu cheguei no Vasco, cheguei no Flamengo, no Fluminense, vi grandes atletas de base ainda, por exemplo, como o Carlos Alberto, estava no Fluminense. Mas não é o Carlos Alberto que levou a caneta de Arrascaeta, não? O Carlos Alberto levou a caneta de Arrascaeta mesmo, é isso aí mesmo. Né? Então, assim, já existia garotos com nível muito alto, né, Ítalo? Então, assim, quando eu chego nesses clubes, mas por passar já pelo um profissional aqui, então isso realmente me ajudou um pouco, né? Mas também, Ítalo, não foi só flores, porque você com 13 anos já está num profissional, né, com atletas já de nível alto, então você precisa realmente da ajuda, né, do próprio clube para te mostrar que você deve continuar brincando, se divertindo, que aqueles que estão ali já com uma idade mais avançada do que a sua, eles também passaram por esse processo, né? Sim, sim. Lá atrás, de escolinha, chegar no clube. Então, assim, com 13 anos, Ítalo, realmente eu já estava, né, decolando. Por exemplo, estava no profissional, e no profissional, aí eu já comecei a ir para os grandes clubes do Brasil. Show de bola, meu irmão. Robério, talvez seja uma dúvida enorme do pessoal que tá em casa lá. E eu queria saber de você, qual é as capacidades que os olheiros mais observam no atleta, né? Com certeza deve ter várias crianças, vários adolescentes que estão ali esperando essa resposta de você. O que eu devo melhorar para ser assim bem visto por um olheiro do futebol? Como hoje eu trabalho nessa preparação de atletas, e eu queria abrir um parênteses e enfatizar isso aqui que é de suma importância, Ítalo, eu já consegui nessa minha trajetória, trabalhando com base, depois que eu parei de jogar, eu já consegui revelar 25 atletas
25 atletas que jogaram em clubes da Série A aqui do brasileiro e atletas que foram para a Europa, atletas que foram para a Arábia, né? Então, o de suma importância que não só hoje, mas vem lá de trás um pouco, Ítalo, que esses olheiros, os clubes, eles vão avaliar numa criança, numa adolescente, num jovem, né, num adulto, é justamente, Ítalo, a questão de diferente. O atleta, né, ele tem que ser diferente. Hoje, o que é ser diferente, Roberto? Nos explica para que a gente entenda melhor. Ser diferente, quando eu cheguei no Atlético Mineiro, eu me lembro muito bem, o técnico era Marcelo Oliveira, que foi, né, técnico do Palmeiras, Curitiba, Cruzeiro, do próprio Atlético Mineiro também profissional. E eu virei uma bola com a esquerda, né, virei uma bola, jogava de meia esquerda, virei uma bola no lateral esquerdo, e daí depois fui buscar essa bola e virei agora no lateral direito com a perna direita. E ele olhou, me chamou e disse, você é direito ou você é esquerdo? Eu disse, eu sou esquerdo. Ele disse, a direita faz a mesma coisa. Eu disse, sim, professor. Desde criança eu trabalho isso. Então, o que eles olham, então, é justamente o quê? A diferença. O que aquele atleta tem de diferente. Porque o normal eles já sabem. Eles já sabem, quando eles vão para uma avaliação, que o atleta pode bater bem na bola, que o atleta pode dar um drible legal, mas ele precisa ver algo diferente. Porque quando os olheiros eles vêm, isso é muito bom enfatizar isso, quando eles estão vindo olhar, eles já sabem o que o clube lá está querendo. Sim, sim. Eles não vêm olhar aquele atleta, às vezes muitas crianças não são avaliadas naquele momento e acham que, tipo, o olheiro veio e só olhou 2, 3 e foi embora. Até porque ele já vai atrás de um perfil, né? Sim. Ele já tem um perfil ali que o clube, a gente precisa de um jogador assim, 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 então é um jogador assim que eu quero. E muitas das vezes o olheiro vai atrás desse perfil e às vezes tem um jogador que é até mais talentoso, joga muito bem, tem uma boa capacidade física, mas não tem aquele perfil e por isso não é chamado, né? Às vezes também a gente tem que ter essa sensibilidade. A gente vê mesmo no caso de Cafu. Cafu, quantas vezes, né, foi avaliado? 9 vezes foi avaliado e não conseguiu passar nos testes. Na décima, né, vez que ele foi avaliado e passou. Então, o que é que eu tiro vendo, muitas vezes Cafu falando? Ele disse, olha, sabe por que na 10ª vez eu passei? Porque eu precisava ser diferente. Eu precisava fazer diferente do que aquele lateral estava fazendo. Então, isso é de suma importância. Então, por isso, quando o olheiro vem, ele já sabe o que vem buscar. Ele vem buscar aquela posição. Ele não vai ficar falando, né? Porque isso não vai frustrar muitos garotos. Então, o importante, você que vai fazer uma avaliação, entender do seguinte, faça o seu melhor. Porque mesmo eles vindo buscar uma posição, ele vai ver você. Ele vai ver você. Ele não está ali, tipo, só olhando 1, 2. Não, ele está vendo você. Se ele vê que você é diferente, pode ter certeza. Lá pode ter 1000, mas você vai ser levado. É verdade, irmão. Roberto, me diz uma coisa. Ajuda ou atrapalha você ter um empresário muito cedo? Olha, Ítalo, eu posso realmente falar sobre isso, que eu posso dizer que eu não tive assim, um empresário logo cedo. Eu tive, né, o clube do Serrano, que foi onde eu assinei, né, um pré-contrato profissional, porque eu não podia, era só um contrato de gaveta, como a gente chamava antigamente, e esse contrato, né, dava legalidade para o clube formador numa futura negociação. Então, assim, eu não tive empresário e isso me trouxe uma dificuldade, realmente. Agora, Romero, que empresário seria esse? É um empresário de pegar e chegar lá no clube e dizer, bota meu menino para jogar? Eu digo para você, não procure esse empresário. Esse empresário não. Por quê? Porque no dia que você falhar, esse empresário vai te dispensar, né? Vai descartar você. Ele não vai valorizar. Ele não está valorizando você. Ele está vendo apenas aquela fruta que está boa no momento. Sim. Né?
E que ele não está querendo nem saber que ela vai ficar um dia desgastada. E que não vai mais render a mesma coisa. Não. Procure verdadeiramente uma pessoa que pense em você, no atleta. Que realmente zele pelo atleta. Porque quando você estiver mal, pode ter certeza que esse empresário é o que vai estar do seu lado. Então, o empresário ele tanto vai te ajudar, como ele também pode atrapalhar você. Então, o importante é o quê? Você está numa escolinha? Está ali na escolinha? Chegou um empresário querendo, né? Ei, eu queria que você fosse meu jogador. Não, chega lá para o teu treinador, chega para o teu professor e diz, professor, esse rapaz está querendo ser meu empresário. E daí, com certeza, o professor vai te ajudar e vai te orientar conversando com esse empresário realmente. E muitas das vezes o que acontece é mais ou menos isso, né? Chega o empresário, ele vê lá, ele vê que você tem talento, ele vê que você tem uma coisa boa e chega e sonda, né? Ó, vou te levar para tal canto. E às vezes ele até leva para tal canto, mas naquele tal canto, naquele tal clube, tu não rendeu, tu tava com algum problema que pode ter atrapalhado teu desenvolvimento, não deu certo, e ele acaba te largando. Isso eu digo porque eu conheço várias pessoas que já olheiros chegaram, empresários chegaram, levaram para alguns clubes, chegou lá, largou o cara. O cara fica lá abandonado, volta através de ajuda de outras pessoas, né? Então é por isso que é muito importante, né, ter uma escolha boa, assertiva. A influência também, os pais estar atentos a isso, fazer parte desse processo, né? Sim, é o mais importante. Os pais têm que estar dentro do processo, né? Para que eles possam realmente cuidar, né, do filho. Eu costumo sempre dizer que o empresário, né, ele sempre vai... alguns, né, não todos, vão fazer um investimento no atleta porque ele sabe que aquele atleta futuramente vai lhe trazer retorno, né? Então eu costumo sempre dizer aos pais, nunca dê o seu bem mais precioso 100%, nem para empresário, nem para clube. Nunca faça isso. Sempre dê 99%, mas 1%. Você tem que estar com ele em suas mãos. É a segurança. É a segurança, porque é o seu bem mais precioso, né? O seu filho. Show de bola, meu irmão. Talvez eles também estejam curiosos em relação aos treinamentos. Existe uma diferença muito grande dos treinamentos da base para o profissional? Existe sim uma diferença muito grande. Eu costumo dizer, se você não morrer até os juniores, até os 20 anos, pode ficar tranquilo que no profissional você não morre não, porque realmente quando você começa numa base, né, Ítalo, a gente vê exemplo de vários jogadores que começaram, por exemplo, com 7 anos, né, e muitos anos no clube, eles já chegam numa preparação muito grande no profissional. Só que no profissional, eu costumo sempre frisar isso. O profissional, por exemplo, você vai disputar um brasileiro, vai disputar uma Copa do Brasil, vai disputar uma Libertadores. Você tem aí 3 competições para destrinchar ela em uma semana, vamos botar. Sim. Joga na segunda, joga na quarta e joga no sábado, vamos colocar, ou joga no domingo. E aí, Ítalo, você acha que treina? Não tem como o profissional. Por isso que a preparação na pré-temporada ela é muito importante. Foi bom você ter falado em treino e jogo, porque aí já veio na minha mente. Para quem está se formando na categoria de base, para quem está na escolinha, o que é mais importante para o desenvolvimento dele? Treinar mais ou jogar mais? Ítalo, você tocou num ponto agora crucial, né? Que eu escutei até o grande, né, Cristiano Ronaldo, né, falar uma frase muito importante. Ele disse, olha, se você quer ser um campeão de verdade, você precisa treinar. Treinar muito. E muito, né? Você precisa verdade. treinar muito. Então, assim, às vezes não, mas eu posso dizer para você sem medo de errar. Hoje está muito pesada essa questão, que as crianças, logo quando começam a se destacar, elas têm que estar disputando competições, elas têm que estar aprimorando na competição. E eu digo para você, não. Sempre foi treinamento. Sempre foi repetições. Nunca foi prática primeiro. Sempre foi primeiro aprender, para depois colocar em prática. Sim. Não é verdade? Essa é a ordem correta das coisas, né? A gente não pode pular a etapa. Por mais que uma criança, ou um adolescente, ou um adulto, ele consiga ter um grande talento, jamais você pode deixar de treinar. Jamais você pode deixar
passar essa etapa da vida do atleta, né? Isso seja no futebol, isso seja em qualquer, por exemplo, num ciclista, num corredor, pode ter certeza que ele vai ter que treinar. Então, Ítalo, realmente o que tem atrapalhado o crescimento de muitos bons atletas, que eu digo criança mesmo, vindo de escolinha, é porque hoje muitas vezes os pais têm realmente têm achado isso. Ah, vou levar meu filho para disputar uma competição porque lá tem um olheiro do Palmeiras, tem um olheiro... Mas eu queria ajudar você, pai, ajudar você também, filho que está nos assistindo, que está vendo essa conversa muito agradável. Digo para você, não é a mesma coisa do seu filho estar treinando na escolinha dele para quando chegar no Palmeiras e no Corinthians. É totalmente diferente. Chegar no Flamengo, chegar no Fluminense, é totalmente diferente, Ítalo. Ítalo, eu pensava que eu sabia jogar bola quando eu cheguei no Atlético Mineiro. Interessante isso. Quando eu cheguei no Atlético Mineiro, eu olhava aqueles jogadores enormes, da mesma idade que eu, mas enormes. Eu via um zagueiro que nós tínhamos chamava ele de Gatão. A panturrilha dele era enorme. Ele era enorme. E os meias que tinham, um baita de jogadores, que eu olhei assim e disse, vou voltar para Paraíba. Porque eu não vou conseguir jogar aí. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui aprendendo, fui treinando, fui realmente sabendo qual era a metodologia do Atlético Mineiro. Então, portanto, que isso é muito importante eu falar, Ítalo, que você, atleta, tem que ter isso, ousadia. Você não pode ter medo, porque você vai chegar lá no Atlético tal, e vai ter jogadores melhores que você. Isso é fato, pode ter certeza disso. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Se divirta lá no Atlético. Aproveita onde você está. Porque ali está te dando mais oportunidade de você cada vez mais crescer. E foi o que eu fiz e eu disse a Marcelo Oliveira. Eu lembro muito bem que eu cheguei e treinei. Quando eu treinei, ele me chamou, a gente conversou, perguntou onde eu era. E eu disse que era da Paraíba e tal. E ele me fez uma pergunta. Ele perguntou, o que você veio fazer aqui no Atlético? E eu respondi automaticamente para ele. Simples e objetivo. Marcelo, eu vim jogar. E ele disse, jogar? Tem certeza? Eu tenho 5 meia, 3 subindo da base e 2 já no profissional. Eu disse, Marcelo, aqui eles vão ser meus amigos, mas aí dentro, aí eu vou ter que disputar a minha posição com eles. E, graças a Deus, consegui ser titular e disputar 2 Taças São Paulo de titular. Então, isso foi de suma importância, realmente, o treinar. Uma coisa que eu queria saber de você, uma curiosidade, tá? Uma curiosidade minha. Como é visto os jogadores paraibanos naquela região? Na região fora do Nordeste, como é visto os jogadores paraibanos? Ítalo, em relação a preconceito, essas coisas. Ítalo, eu vou falar por mim, né? Quando eu cheguei no Vasco, realmente eu tive um preconceitozinho, tive sim, até mesmo porque eu não tinha uma chuteira boa, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Meu primeiro treino, o meião que me deram, cabia minhas 2 pernas. Cabia minhas 2 pernas. Só que, Ítalo, a gente nordestino, a gente sabe muito bem que nós somos muito lutadores. E que a gente não é de confrontar as pessoas. E só dando colocando um parênteses, eu acredito que nós, paraibanos, aqui na Paraíba tem muito jogador bom. O problema é que nós temos poucas oportunidades. Mas a Paraíba tem muitos jogadores bons. Sim, eu tenho dúvida disso. Eu digo e faço das suas palavras as minhas. Muito, muito mesmo. Atletas de muito alto nível. Só que, Ítalo, realmente as oportunidades, elas são poucas, né? São poucas dadas. E também, eu queria também frisar isso que é de suma importância. Já é muito difícil a gente chegar lá no Sul, chegar para aqueles lados. É muito difícil, porque justamente como você, né, nos perguntou, a questão de preconceito,
ela existe realmente. Ela existe realmente. Só que o talento passa por cima dessas coisas. Eu me lembro quando eu cheguei no Vasco, como eu estava contando para você, com esses meiões, né, apertados, né, esses meiões apertados, apertados, que dava minhas duas pernas, Ítalo. Então, o que aconteceu? Depois, no meu segundo treino, Ítalo, já me deram um meião melhor. Mas por quê? Porque eu não me preocupei com aquilo que fizeram comigo. Eu me preocupei em ir lá dentro do campo e treinar. Desenvolver o seu melhor. E desenvolver o meu melhor. Então, existe sim. Mas eu creio que a gente não deve olhar para isso. A gente deve mostrar o nosso talento e deixar essas coisas de lado. Então, posso dizer claramente que no Atlético Mineiro eu fui muito, mas muito bem recebido. Cuidaram muito bem de mim, né? Então, assim, existe também, então, isso, lugares que vão ter esse preconceito, mas existe também lugares que vão te receber muito bem. Naquele período que tu estava lá no Atlético Mineiro, ou até nos clubes que você passou na Europa, como era a rotina de treinos, né? Eu me lembro que há um tempo atrás, graças a Deus, né, que os estudos vêm trazendo mais respostas para a gente, vêm trazendo mais informação, mais conhecimento, e muita coisa no futebol tem mudado, né? Antigamente, as rotinas de treino eram rotinas militares, né? Um treino tinha 4 horas de duração, era até o cabo botar a língua para fora. Hoje em dia a gente já vê treinos mais curtos, né? Tem equipes que treinam 1 horário, tem equipes que treinam 2 horários, mas um treino mais curtinho. Eu queria saber, quando você estava lá no profissional, como era a sua rotina de treinos? Quantas vezes por dia você treinava, o tempo necessário, qual a capacidade física que você mais tentava aprimorar? Ítalo, fala pra gente. Ítalo, realmente a gente treinava numa carga né, da semana inteira. A gente treinava até a sexta-feira. Geralmente no sábado tinha um amistoso ou no domingo, né? Os 2 horários? Não, a gente treinava mais num horário só, mas em pré-temporada não. Em pré-temporada a gente treinava os 2 horários. Mas também, quando não era pré-temporada, a gente treinava, por exemplo, vou dar um exemplo para você, a gente treinava na segunda-feira 2 períodos, de manhã e à tarde. Aí na terça-feira era um período, aí na quarta-feira se tornava 2 períodos de novo. Aí quinta, sexta e sábado, aí geralmente era mais só um período só. A carga de treino era uma carga boa, só que assim, como eu costumo dizer, o profissional é diferente. O profissional realmente é uma preparação já que você vem da base. Então, eles procuram o quê? Aprimorar algumas coisas e manter, por exemplo, a parte física. Eles mantêm muito aquilo que foi feito na base. Então, eles procuram respeitar o processo e não tirar, né? De, tipo, fazer menos treinos ou fazer treinos diferentes. Não. Eles procuram treinar lá do fraldinha até o profissional, praticamente os mesmos treinamentos. Então, isso é muito importante, porque um garoto, quando ele chega no profissional, ele não vai sentir tanto, porque ele já sabe, aquele treino que está dando no profissional foi dado lá na base. Então, a gente, praticamente no meu caso, quando treinava, eu procurava muito aprimorar a questão da batida na bola, que era o meu forte. Sim, né? sim. Era o meu forte. Até hoje, né? Claro, você está sendo modesto. Né? Então, assim, eu aprimorava bastante de chutar, eu sempre chutei muito de fora da área. Né? Para você ter noção, quando a gente acabava um treino de praticamente 2 horas de treino, vamos dizer assim, pegado, eu chamava o goleiro, né? Chamava um goleiro e dizia, vamos treinar aqui, finalização, e eu passava tipo mais meia hora ali com ele, né? Portanto que Marcelo me tinha como homem de confiança, de chute. Então, assim, essas rotinas eram, assim, perfeitas para nós, porque realmente nos deixavam num nível muito alto. Show de bola, Robério. Robério, a gente sabe que quando a gente sobe para o profissional, vem toda uma bagagem, vem toda uma pressão, né? Um nervosismo que, até por causa da ansiedade, você passou todo aquele período na categoria de base, lutando para chegar até onde você chegou. E quando você chega, vem toda uma pressão, né? A gente sabe que essa pressão também acaba, muitas das vezes, atrapalhando o desenvolver daquele jogador. Então, eu queria que você falasse para o público como é essa pressão e o que fazer para fazer com que essa pressão não atrapalhe a rotina deles, a carreira deles como jogador de futebol. Ítalo, assim, eu vou trazer algo que a gente já
frisou um pouco, mas é que é de suma importância para isso que você está perguntando. A questão escolinha, né? E esse processo de escolinha e chegar num clube base para chegar no profissional é de suma importância a questão psicológica. Hoje você vê, como eu, né, como todos que acompanham o futebol, a gente está vendo muitos atletas novos sendo vendidos para a Europa, mas suas carreiras estando muito mais curtas do que, de fato, pode ser. Por exemplo, chegar a 40, né, como muitos atletas chegaram a 42, 43 anos. Hoje, atletas com 30 anos, 32 anos, estão sendo desvalorizados. Mas por quê, Ítalo? Porque justamente, o que está acontecendo? Quando se chega num profissional, num nível que é chegar num profissional, você precisa desse psicológico. Eu vou falar de mim quando fui jogar a primeira vez pelo profissional, né? Isso tudo começou no processo da semana. Eu tinha acabado de voltar de uma lesão, né? Mas aí eu estava numa recuperação de fisioterapia e comecei a fazer finalização. E o treinador do profissional me viu finalizando, fazendo trabalho à parte, me viu finalizando e me chamou. Tinha um clássico contra o Cruzeiro no domingo. Isso eu estava treinando na segunda. Ele disse: se prepara que domingo eu vou levar você para o clássico. E eu disse: não, professor, eu não estou em condições, eu estou voltando agora de uma lesão. Ele disse: tá bom, tá certo, mas no próximo, no domingo esse, a 8, tem um clássico contra o América. E eu quero você no clássico. Ítalo, você imagina um garoto saindo da Paraíba, pobre, mas sonhando ser um profissional, chegar no profissional e jogar. E de repente você se depara com aquela situação. Então, você precisa dessa preparação antes. Você precisa lá embaixo, na base, estar sempre em contato com o profissional, treinar uma vez, né? Ir lá ver o profissional treinar, conversar com os jogadores, pedir orientações de quando chegar lá o que se fazer. Porque realmente é uma pressão muito grande. Uma pressão, Ítalo, não apenas de entrar no campo e jogar, mas é uma pressão de que existem patrocinadores, né, que estão ali para o quê? Cobrar de você: olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso para que dê resultado. Então, existe todo um contexto fora. Olha na televisão aquele jogo ali, show de bola, é bonito demais. Mas os bastidores, né? Sim, por isso que eu cuido muito para, assim, você fazer uma crítica, né? De um atleta, de um treinador, tal, que geralmente a gente faz por gostar do futebol, por entender um pouco, não é verdade? E isso a gente precisa ter muito cuidado mesmo, porque se ponha no lugar dele lá. Você deu um exemplo muito bom, que essa pressão, por exemplo, nas escolinhas acontecem com os atletas, a pressão dos pais. A pressão também dos próprios treinadores, a maneira com que eles falam com as crianças, que eles colocam uma pressão. Muitas das vezes, alguns pais frustrados, porque tentaram a carreira do futebol, mas não conseguiram, e coloca toda aquela frustração nos filhos, né? Porque eles querem que o filho seja um jogador de futebol. Então, eu queria que você também falasse dessa pressão para as crianças que estão começando na escolinha, né? Você pudesse falar para os pais como segurar essa pressão, não passar essa pressão para os atletas. Ítalo, realmente, como você, né, perguntou, com relação ao profissional, como eu falei para você, o importante mais não é só chegar, o importante é de onde você está vindo. Essa pressão hoje existe demais, né? Muitos pais tentaram chegar ao profissional e não conseguiram. Então, infelizmente, eles, por se frustrarem, eles tentam ver nos filhos, né, aquilo que eles não conseguiram. E joga toda uma responsabilidade. Então, eles jogam aquela responsabilidade. Façam assim, porque eu não fiz assim. E isso gera em uma criança, né, uma pressão precipitada. Algo que ele vai ter lá no profissional, né? Essa pressão realmente vai existir, é normal no profissional. Ele vai estar tendo com 7, 8, 10 anos, né? A gente vê também, infelizmente, e eu já frisei isso em outros lugares, de tipo: professores, tenham calma, porque vocês estão lidando com sonhos
E o mais, crianças. São crianças que futuramente elas vão precisar desse nosso ensinamento hoje. Sim. Você não precisa, professor. Eu sou professor de escolinha e eu não preciso estar xingando criança, né? Seja na quadra, seja no campo. Eu não preciso estar xingando ela para que ela me atenda. Não. Pode ter certeza que no início da sua conversa com ela, se você conseguir ganhar essa criança, pode ter certeza que você não vai precisar nem gritar. Ela vai te atender, né? É isso que você precisa cuidar, desse psicológico. Você precisa ajudar os pais, né? E os pais ajudem os professores. Porque o pai e o professor, ele não está em uma luta. Ele está em um benefício para aquela criança, para o seu filho, né? Para o filho, por exemplo, daquele pai, o professor está em prol dele. Então, os dois têm que estar em conexão. Por isso que eu sempre converso com alguns professores amigos meus e digo para eles, olha, vocês, de maneira alguma, estejam em conflito com os pais. Estejam em harmonia, porque vocês estão beneficiando, né? Aquela criança, aquele atleta, para um futuro promissor. Como você falou, né? O ambiente familiar ele é muito importante, né? nessa trajetória da criança. Então, eu queria saber de você, em relação ao ambiente familiar, o que mais atrapalha a criança, o que seria o ideal, né? O que os pais deveriam fazer para ajudar essa criança, para não pressioná-los mais do que toda a pressão que já é colocada em cima deles. Sim, olha, Ítalo, essa questão familiar é de suma importância. Quando eu estava saindo para o Vasco, me lembro como fosse hoje, a minha mãe virou para mim e começou a me dar instruções, né? Eu pensei que ela ia falar de futebol, que eu ia dizer, minha mãe não entende muito de futebol, ela vai falar o que comigo? Minha mãe veio me ensinar sobre a vida que ela já tinha passado um tempo, né? A vida que ela já tinha passado. A minha mãe começou a falar, Ítalo, sobre, meu filho, não se envolva com bebedeira, não se envolva com drogas, não vai aonde aquelas pessoas desconhecidas te chamarem, não vai lá, né? Então, assim, o ensinamento dos pais é de suma importância. Eles vão ajudar para que os filhos entendam que não é só futebol, não é só futebol, mas é uma vida, né, vivida dentro do futebol. Então ele não vai ter apenas treinamentos, jogos, não, ele vai lidar com outras pessoas, ele vai lidar com outros professores que não são iguais ao dele. Por exemplo, eu sou um professor que eu não chamo palavrão, mas ele vai lidar com um professor que chama palavrão. E aí? Então eu preciso ensinar para ele a não precisar aprender aquilo. Sim. Né? Não precisar aprender aquilo. De tipo, o professor está chamando palavrão, eu também vou chamar palavrão com meus colegas. Não, você não precisa disso para ser um grande atleta. Não, faça diferente. Lembra lá que a gente conversou no iniciozinho? Seja diferente. E o ser diferente não é só na habilidade. O ser diferente é ser em pessoa, é ser em caráter. E isso, caráter, ele não vem da escolinha. O caráter não vem da igreja. O caráter não vem da escola. O caráter vem de casa. O caráter vem do ensino dos pais primeiro. E na escolinha, na igreja, é lapidado isso e é onde eles ajudam aos pais no que os pais estão ensinando. Roberto, eu queria que você contasse um pouquinho do seu projeto, tá? Com Escolhendo Futebol, projetos futuros, o que você tem em mente para um futuro, para que a gente ficasse... Qual maneira a gente tem para te procurar, para te achar? Conta um pouquinho sobre o teu projeto de vida. Ítalo, eu venho já há 3 anos, né, com a minha escolinha, né, que é a Academia de Futebol RS. A gente vem já num processo de 3 anos, com um atleta que estava, né, no esporte, outro agora que está no São Caetano, né? Então, assim, graças a Deus, Deus vem nos ajudando. Nós levamos 8 atletas para o Atlético Mineiro, levamos 8 atletas para ser avaliado no esporte, atletas que foram avaliados também no Cruzeiro. Então,
a gente vem com a Academia RS, né? Com esse trabalho já de 3 anos. E também a gente vem agora, Ítalo, num projeto que foi algo de Deus colocado para nós, para minha vida, algo que eu sonhei de muitos anos. E realmente Deus, Ele me deu aquilo que eu sonhei, né? E é um projeto na ABB, é um projeto onde Deus abriu as portas na ABB para mim, é um projeto onde a ABB está me dando, né, uma grande estrutura mesmo, para que eu possa desenvolver melhor o meu trabalho. E eu queria frisar isso, de suma importância. Você que sonha chegar no profissional, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Você que está nos assistindo, pai, mãe, filhos, vocês que sonham com seus filhos no profissional, preste bem atenção. Lá atrás, quando eu fui para os clubes, e antes disso eu não gostava de estudar, eu não gostava de estudar. E apenas eu ia para a escola jogar bola. Era só isso que eu pensava. E quando eu cheguei nos clubes, cheguei no Atlético Mineiro, o Atlético quis me colocar para estudar, mas eu não quis estudar. E, para que você tenha uma noção, a minha carreira foi curta. Eu parei de jogar com 25 anos. Né? 25 anos eu parei de jogar. E eu digo para você, foi mais difícil para mim, porque eu não tinha estudo. Né? Não tive estudo. E com 34 anos, né? Com 35 anos, eu terminei meus estudos. E agora, com 40 anos, eu terminei minha faculdade. Então, eu digo para você, né, que está nos assistindo, nunca coloque em primeiro futebol, sempre coloque estudo. Por quê? Por que o estudo? Porque você pode ser um grande atleta que pode cuidar das suas finanças. E você só vai cuidar das suas finanças se você estudar. Se você for um atleta que terminou estudo, que faz faculdade, pode ter certeza que você vai ser bem sucedido na sua vida. Porque você vai poder cuidar também das suas coisas, porque você estudou. Então, assim, Ítalo, para mim chegar nessa oportunidade que está me sendo dada por Deus, eu tive primeiro que me preparar. Sem preparação, jamais eu vou ser um campeão. Jamais. Então eu tenho certeza que esse projeto, né, da ABB de campo, né, que a ABB está abrindo as portas para mim, e pode esperar que futuramente, logo, já estamos em toda a preparação, todo vapor, e eu estou muito feliz. Agradeço demais a Deus, primeiramente, segundo a ABB, por essa oportunidade. Tenho certeza que vai casar bem demais, né, esse projeto. E eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais a Academia RS e a ABB nós vamos despontar. Eu tenho certeza que nós vamos ajudar muitos sonhos. Lembre-se de uma coisa, se você chegar num local que te prometem, esse local pode ficar com a dúvida na cabeça. Agora, não te prometo nada. Você que vai estar conosco nesse projeto da ABB, não te prometo nada. Mas sim, te prometo, trabalhar bastante, te preparar para que você também possa chegar a um Emanuel, que está lá no São Caetano, e tantos outros desses 25 que eu consegui, né, com a ajuda do Senhor, preparar e chegar a um profissional. Então, pode ter certeza que lá nós não vamos prometer, mas trabalhar, pode ter certeza que a gente vai. Meu irmão, que papo incrível. Eu só tenho ali a agradecer por estar aqui conosco, por ter nos passado tanta experiência, tanto conhecimento. Eu só tenho ali a agradecer. Acredito que o público também. Eu queria que você deixasse um recado final para todas as pessoas que estão nos assistindo, pais, atletas. Ítalo, eu queria deixar, né, para eles, primeiramente, para vocês, o meu agradecimento por essa oportunidade de a gente poder expor aquilo que a gente, né, um pouco daquilo que a gente passou, um pouco que a gente sofreu e um pouco daquilo também que a gente também conquistou, né, que realmente foi chegar no profissional, foi jogar profissional, foi jogar no Brasil, foi jogar na Europa. Então, o que eu deixo para os pais e para as crianças, principalmente primeiro para vocês pais, deixo para vocês que deixem seus filhos se divertir.
A alegria de vocês vai ver ver seus filhos felizes. Então, eles só vão estar felizes se estiverem jogando bola, se divertindo. Para vocês, né, filhos, digo para vocês, se preparem, treinem muito, bastante, e pode ter certeza que o Todo-Poderoso, ele está vendo o seu esforço, e que se ele tiver um plano de você no futebol, pode ter certeza que você vai ser um grande profissional. Então, eu deixo esse recado para vocês, agradeço, né, a paciência de vocês, a gente está aqui nesse papo bem legal, mas eu tenho certeza que esse papo vai ajudar vocês no futuro, tanto dos seus filhos, como dos pais, que naturalmente vai ser, né, com os filhos. Então, Ítalo, obrigado. Quero agradecer também a Sandro, agradecer a vocês pelo carinho, né, vocês realmente me receberam super bem aqui, e pode ter certeza que vocês vão ser um sucesso, porque quando a mão de Deus ela está no negócio, ele vai arrebentar. Coisa boa, meu, coisa boa. Muito obrigado. Galera, valeu mesmo. Esse foi o nosso primeiro episódio do Pulsar Mais Podcast. Muito obrigado por você ficou até o final, que pegou, que recebeu essas dicas preciosíssimas. Muito obrigado, tá? Não deixa de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, @Pulsar Mais Podcast, no YouTube, Sandro Filmes TV, clica lá, segue, compartilha. No nosso Instagram, manda sugestões, tá? Manda sugestões, um tema que você está pensando, que você tem muita dúvida, manda pra gente, que a gente vai trazer aqui, não tenha dúvida disso. Então, muito obrigado e até a próxima. Lembrando, toda segunda-feira, às 21 horas, tem episódio novo. Tem conteúdo novo e bom para você. Pulsar Mais Podcast é o programa que te mantém ativo e informado.